Um estudo feito por cientistas brasileiros e publicado na prestigiada revista Science revelou um dado preocupante. 80% das árvores que só são encontradas na Mata Atlântica correm risco de extinção. É a informação que nos traz o nosso Everton. Vamos lá. Pô, Everton, o que a gente tá fazendo agora? Estamos acabando com as árvores, é isso? Pois é, Ana, cá estamos nós de novo aqui falando de extinção de seres vivos. A gente teve um tempo atrás aqui falando de extinção de passarinho e agora a gente está falando de extinção de árvore. Aliás, Ana, você sabe como que a gente sabe que um ser vivo está extinto? Como que a gente sabe que os dinossauros não avianos estão extintos, por exemplo? A gente não encontra mais eles? Exatamente, a gente tem registro de que eles um dia existiram, mas a gente já não vê eles andando ou fazendo fotossíntese por aí no caso das árvores, né? Tem uma hora que a gente fala assim, pô, faz tempo que eu não vejo esse bicho. Né, por onde que anda, né? Mas e aí, né, como é que a gente sabe que um ser vivo tá em risco de extinção? Pô, Ele aí ainda já é não tá mais difícil, extinto, né? mas tá na beira. E aí? Tem um É um critério pra isso? pouquinho, é um pouquinho mais complicado, tem um critério, e o critério ele é determinado por uma organização chamada IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza. E eu trouxe aqui uma versão simplificada desses critérios, né? Então, Ana, o que a gente tem são basicamente 3 categorias de risco de extinção, que é vulnerável, em perigo e criticamente em perigo. E geralmente, para árvore, o que a gente utiliza, o que mais as pessoas utilizam é o critério B, que é a distribuição geográfica restrita. Então, se eu tenho ali que uma determinada espécie de árvore, de planta, ela ocupa menos de 20 mil quilômetros quadrados ou menos de 2 mil quilômetros quadrados, dependendo da métrica que você usa, ela já entra como risco de extinção. Então, geralmente usa esse critério. Só que a gente tem outros critérios também que podem ser levados em consideração, que é o tamanho da população. Que é ver quanto reduziu essa população nos últimos 10 anos, ou nas últimas 3 gerações dessa espécie. Então, se dos últimos 10 anos reduziu mais da metade, já é considerado em risco de extinção. Ou se a gente tem ali menos de 10 mil ou menos de 1.000 organismos, indivíduos dessa espécie, aí aqui depende de outras métricas associadas, também já entra em risco de extinção. Então, geralmente, para a planta é utilizado o B, né? E aí, o que será que acontece se a gente considerar os outros 2 critérios? A gente não só considerar a área de ocorrência da espécie, mas considerar o número de indivíduos que a gente tem, considerar o tamanho da população nos últimos anos, né? E foi isso que um estudo publicado na Science, que talvez é uma das mais conhecidas, publicada por brasileiros, né? Então, ciência brasileira de altíssima qualidade. Foi um estudo em parceria com instituições internacionais, mais lideradas por brasileiros. Eu trouxe o título do estudo aqui. Eu gosto sempre de trazer o título para quem quiser dar uma olhada. Tá aí publicado na Grande Science. O título é Avaliações abrangentes de conservação revelam altos riscos de extinção em árvores da Mata Atlântica. E aí, Ana, eu queria lembrar o que é a Mata Atlântica. Então, a Mata Atlântica é um bioma, como a Amazônia, como o Cerrado. Ele é esse bioma aqui, destacado aqui, é onde vive 60% da população brasileira, Ana. 60% da população brasileira vive dentro desse bioma. Ele é o bioma mais devastado. Então, quando os portugueses chegaram aqui, foi o primeiro bioma que eles encontraram, foi o primeiro bioma que eles devastaram. É a casa do nosso querido pau-brasil, né? O famoso pau-brasil. E hoje, 73% da Mata Atlântica é agropecuária. É basicamente pasto, soja e cana, né? Basicamente essas 3 coisas. E esse 33% de vegetação nativa que a gente tem tá muito fragmentado. Então esses 33%, na verdade, é meio ilusório, porque a gente tem pedacinhos de floresta que são menores que um campo de futebol. E a gente tem... e geralmente esses fragmentos pequenininhos, eles são mais secos, eles são mais vulneráveis a doenças, por exemplo. Então são fragmentos que, se a gente não fizer nada, eles estão condenados.
a gente tem ali de fragmento grande, que a gente fala, nossa, que fragmento grande, que fragmento bonito de Mata Atlântica, a gente tem uns 8% só. Então, esse estudo publicado na Science mostra as consequências dessa devastação. Então, lembrando que esses pesquisadores foram utilizar mais critérios para avaliar o risco de extinção de árvores da Mata Atlântica. E aí, Ana, eu trouxe um gráfico que é desse artigo. Então aqui a gente tem a porcentagem de espécies que estão em risco de extinção, estão criticamente em perigo, estão vulneráveis, ou espécies que elas não estão ameaçadas ou são de preocupação menor, né? Lembrando que vulnerável, criticamente em perigo e em perigo são as 3 categorias de extinção. E aí, Ana, veja que se a gente considera só aquele critério B, que é a área de extensão da espécie, a gente vai ter ali uns 15% das árvores da Mata Atlântica ameaçadas. Já é bastante. 15% das árvores ameaçadas de desaparecer para sempre. Agora, se a gente considera tamanho da população e redução da população, a gente tem que 82% das espécies de árvores da Mata Atlântica, endêmicas da Mata Atlântica, que só são encontradas aqui, se elas desaparecerem daqui, a gente perdeu para sempre. 82% dessas árvores estão em risco de extinção. E dentro dessas árvores, Ana, a gente tem plantas famosíssimas. A gente tem aí a araucária. Você gosta de pinhão? O pinhão, que é muito comum aqui no sul do Brasil, até no sudeste ali. A araucária, que dá o pinhão, está em risco de extinção. O palmito jussara, que ocorre aqui na faixa litorânea da Mata Atlântica, também está em extinção. A erva mate também está em risco de extinção. Então, o pinhão da festa junina, ou que é assado lá no fogão a lenha, eu adoro pinhão assado no fogão a lenha. O chimarrão, que a galera toma na frente da calçada enquanto fala do mal do vizinho, né? O chimarrão que vem da erva mate também estão em risco de extinção. Então é um resultado bastante preocupante. E os próprios pesquisadores, eles ficaram impressionados com esse resultado. Eu trouxe algumas declarações dos pesquisadores em alguns veículos tradicionais, veículos de imprensa tradicionais. Pode colocar na tela, Ana? Eu acho que não está aparecendo seu vídeo ainda ali. Conseguimos? Tá, deixa eu... Enquanto você vai abrindo, eu queria voltar nesse ponto ali as árvores que estão sumindo. Porque muita gente pode achar, mas tá sumindo umas árvores aí, que diferença faz? Tem tanta árvore, né? Olha aqui pra minha janela, tem tanta árvore por aí, tá sumindo umas, não é um problema. São árvores fundamentais, né, enfim, para o ambiente e também para a cultura e para os hábitos, né, que as pessoas estão acostumadas, assim. Então, dizer, olha, você gosta aí de tomar seu chá mate, que, aliás, eu adoro, né? Eu não gosto de chimarrão, mas chá mate eu gosto. É a árvore que te dá o chimarrão, é a árvore que te dá o pinhão, né? E que é um símbolo no Paraná, principalmente, não, tá na bandeira do Paraná. Tá na bandeira do estado. E imaginar que a gente está destruindo uma árvore inteirinha, assim, não tem mais, né? É um impacto muito grande para você dizer, é só umas árvores, né? Vamos lá, aqui, ó, tá aparecendo aqui? Aí. Então, o Renato Lima, que é um dos grandes nomes quando a gente fala de biodiversidade e conservação da Mata Atlântica, e que liderou esse estudo, é o primeiro autor desse estudo, pro jornal, pro Metrópolis, ele disse, o número, 82% de espécies endêmicas ameaçadas, foi um susto para nós, porque usamos uma abordagem conservadora. Então, na verdade, essa abordagem provavelmente está subestimando, o número provavelmente pode ser maior. Isso porque eles levaram em conta só se as espécies tinham ou não floresta disponível, independente de ser ou não uma floresta saudável, por exemplo, que entra naquela questão do tamanho do fragmento, por exemplo. Mas nem todas as espécies conseguem se manter em fragmentos degradados. Então, talvez esse número esteja sendo subestimado, talvez a gente esteja numa situação ainda pior. E aí, lá no G1, né, eles dão uma declaração de como resolver esse problema. E aí a resposta para essa pergunta parece simples, que é plantar mais árvore, né? Mas a solução vai além disso, porque antes disso é preciso preservar as áreas onde os últimos indivíduos arbóreos das espécies ameaçadas estão.
Então a gente tem muito fragmento que está dentro de propriedade privada. E então várias pessoas têm lá nas suas fazendas talvez os últimos indivíduos das árvores ameaçadas da Mata Atlântica, né? Então, se desmatar esses fragmentos, se a gente não der incentivo, né? Se é que precisa de um incentivo financeiro, mas se a gente não der esse incentivo para esses donos de fazenda que tem esses fragmentos, talvez esses fragmentos vão ser perdidos e a gente vai perder eles para sempre. E o Renato Lima, ele também destaca a importância de jardins botânicos, que a gente tem algumas espécies que talvez estejam à beira da extinção na natureza, mas tem lá plantado em algum jardim botânico, né? E aí ele tem ali todo a genética dessa planta que a gente pode estudar para tentar reinserir essas espécies na natureza. E é possível recuperar, Everton? Desculpa te interromper, mas bateu essa curiosidade. É possível recuperar quando uma planta entra nesse estágio, assim, ó, não, tá perigando aqui? Na reintrodução, a gente vê bastante de animal, né? De animal que estava extinto na natureza e foi reinserido. De planta, geralmente é mais difícil por causa desse tempo de geração. Então a gente tem, sei lá, plantas que vai demorar 50 anos para a semente atingir a maturidade para poder gerar outras sementes. Depende muito do número de indivíduos que a gente tem, da diversidade genética que a gente tem, também da qualidade dos fragmentos, de quanto recurso a gente vai ter para recuperar essas florestas. Geralmente tem áreas que estão tão degradadas que a gente tem que investir dinheiro ali para recuperar o solo e fazer esse tipo de coisa. Ana. E aí, Ana, eu queria dar um spoiler da minha tese, que eu defendo a minha tese de doutorado mês que vem. Né? Não sei se você lembra, Ana, que a gente falou da extinção de passarinho, de aves. Que aves são os organismos talvez mais bem estudados que a gente tem no nosso planeta. E a gente subestimou a extinção desses bichos, né? Tem muito mais aves extintas do que a gente estimava antes. E uma das coisas que eu quantifiquei na minha tese é o quanto que a gente conhece de cada tipo de planta da Mata Atlântica. E árvore é o tipo de planta mais bem conhecida. Dentro do grupo de planta, o que a gente mais conhece na Mata Atlântica é árvore. A gente não tem tantas informações assim sobre ervas e subarbustos, por exemplo. Né? Então, se árvore, que a gente conhece muito bem, a gente já subestimou, imagina a situação dos outros tipos de planta que a gente não conhece tanto assim. E aí, Ana, só para não terminar tão baixo astral assim, sempre que a gente fala de conservação, eu tento ter uma visão mais otimista, assim, para não cair num pessimismo apocalíptico paralisante. Que já tá tudo ferrado mesmo, então não vamos fazer nada, né? Esse tipo de estudo é valiosíssimo, porque ele mostra quais árvores a gente tem que dar mais atenção, quais regiões a gente tem que dar mais atenção. A gente tem dado, a gente tem ferramenta, a gente tem conhecimento para enfrentar esse problema. E aí eu lembro do querido Ailton Krenak, né? E o líder indígena, que ele sempre fala que talvez a gente realmente não consiga evitar o fim do mundo. Né? Talvez o fim do mundo seja inevitável, mas a gente pode adiar o fim do mundo. E talvez lutar para adiar o fim do mundo seja um legado legal de deixar no nosso planeta. Tá aí uma boa ideia. Até porque eu gosto muito dessa linha de raciocínio, eu faço muito isso. Qual é a alternativa? Aceitar e mandar tudo às favas? A gente só tem uma opção, né? É tentar frear o fim do mundo. É isso aí, Everton. Obrigada pelo ponto positivo no final, porque eu já tava ficando, confesso, deprimida. Vamos lá.